Oi crianças, bom dia, tudo bem? Como tem passado a semana? Bem, graças a Deus aqui estamos todos bem e eu creio que por aí também, né? Cada um de vocês tá tudo bem. Chegando às férias agora, né? Isso é muito bom. Bem, vamos à nossa lição de hoje. Hoje nós vamos estudar mais um pouquinho da Palavra de Deus e no domingo passado nós estudamos. Na nossa lição nós falamos de algumas situações que nós sofremos. Por exemplo, nós falamos que às vezes nós passamos por problemas por causa das nossas escolhas. Fazemos escolhas que não agradam a Deus e isso nos traz consequências que nos causam problemas, sofrimento. E pode ser também que Deus quer mudar alguma coisa em nós e às vezes a gente não está percebendo, a gente não aceita. E isso também pode causar algum sofrimento, algum problema para as nossas vidas. Às vezes Deus quer ensinar a gente alguma coisa. E nós falamos também que a falta de fé, não confiar em Deus, isso também é um dos maiores problemas que a gente tem, né? A gente não confiar em Deus, que a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E hoje nós vamos falar também de uma outra situação que causa também muitas dores, muito sofrimento para nós. É a desobediência. A desobediência em Deus, a desobediência à palavra de Deus. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus através da Bíblia, lendo a Bíblia, praticando, né, o que a Bíblia nos manda. E assim nós vamos ouvir e obedecer à vontade de Deus. No livro de Lamentações de Isaías, Lamentações de Jeremias, fala sobre o povo de Jerusalém, os povos de Deus, quando eles no início que eles foram levados cativeiro para a Babilônia. Por que Deus permitiu essa situação que trouxe muitos problemas para eles? A Babilônia invadiu Jerusalém e levou todo o povo cativo, levou todo o povo, né, para viver como escravo na Babilônia. Homens, mulheres, crianças, as pessoas que eram mais pobres, as pessoas que não tinham condições, elas ficaram jogadas na rua, crianças, passando necessidade, passando fome. Então virou uma cidade assim que foi destruída. Por quê? Porque o povo não obedeceu a Deus. O profeta Jeremias, ele sempre falava para o povo se arrepender, abandonar os pecados. O povo era muito idólatra, buscava outros deuses, não adorava somente ao Deus verdadeiro. E Jeremias sempre avisando, olha, arrependa dos seus pecados, arrependa, porque Deus vai permitir toda uma grande mal sobre a cidade, mas aquela nação não se importou com isso, eles não importaram em obedecer a Deus. Eles começaram a fazer a sua própria vontade e esqueceram a vontade de Deus. E foi então que começou a destruição daquela nação de Jerusalém, e eles foram todos levados cativos para Babilônia. O povo sofreu muito, o povo já não orava, não cantava, mas eles sofreram muito. Por quê? Porque eles não obedeceram a Deus. E hoje nós estamos vivendo algo bem parecido. Hoje nós estamos vivendo uma situação triste no país, no mundo todo, principalmente na nossa cidade, né? Essa pandemia, e as pessoas não se importam em ouvir a voz de Deus. E nós, como cristãos, nós precisamos buscar a vontade de Deus, porque em meio a tantas notícias ruins, o melhor que temos a fazer é buscar em Deus, é ler a Bíblia. No livro de Jeremias, Lamentações de Jeremias, tem um versículo que diz assim, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, quando eu volto a minha vida para a palavra de Deus, quando eu volto a buscar, a obedecer a voz de Deus, a misericórdia de Deus vem sobre mim. Então, Deus, ele não está com os ouvidos tampados, nem com os braços encolhidos para que não possa salvar. Mas é o nosso pecado, a nossa desobediência que nos afasta de Deus. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados, confessar a Ele as nossas fraquezas, nossas desobediências, e assim Deus vai nos abençoar. A bênção de Deus vai estar sobre nós. O povo de Israel, eles sofreram tanto, eles tinham a promessa de Deus
que Deus era com eles, que a cidade deles ia ser abençoada, mas eles não quiseram ouvir. E hoje nós temos a nossa escolha: ou nós obedecemos a Deus e seremos abençoados, ou então nós vamos fazer a nossa própria vontade e vamos colher os frutos do que nós plantamos. Sabe, aquele povo, aquela nação de Jerusalém, foi exatamente isso que aconteceu com eles. A promessa de Deus era para eles, só que eles não quiseram obedecer àquela promessa. E hoje nós temos a promessa de Deus para nós, né? Que nós ouvirmos a voz de Deus, nós vamos seguir o caminho dele. Não vamos endurecer, fechar o nosso coração e falar: não, vou fazer a minha vontade, não quero saber a vontade de Deus. Nós não podemos fazer isso. Nós devemos buscar a Deus, a misericórdia de Deus sobre nós. E assim, a cada dia, Deus vai nos abençoando, nos mostrando qual caminho seguir, nos mostrando o que devemos fazer. Mas para isso, a gente precisa voltar para a palavra dele, lendo a Bíblia. Tudo que nós formos fazer, colocar em oração, sabe? Que se é a vontade de Deus, Deus vai dar paz ao nosso coração, vai nos ensinar, todas as coisas vão acontecendo conforme a vontade de Deus. Então eu preciso, você precisa, nós precisamos sempre obedecer a Deus, porque a desobediência levou aquele povo de Jerusalém cativo para a Babilônia, e hoje não é diferente. Sabe, hoje, se nós desobedecemos a Deus, nós também sofremos as nossas consequências. Às vezes algo que você não queria que acontecesse pode acontecer. Não que Deus esteja punindo você por causa disso, não que Deus esteja punindo nós por causa disso, mas a nossa escolha vai ter a consequência que não era o que Deus queria para nós. Amém? Então que nós possamos sempre buscar a vontade de Deus em oração, em leitura da palavra dele e obedecer, porque a gente precisa ler e obedecer a Bíblia. Amém? Que assim seja feita a vontade de Deus em nós. Vamos orar? Querido Pai, te agradecemos porque o Senhor é Deus de misericórdia, é Deus que perdoa pecados. Nós te agradecemos porque o Senhor é fiel para conosco. Mesmo sendo pecadores e infiéis, o Senhor tem cuidado de nós. Pai, que a cada dia possamos obedecer à vontade do Senhor e seguir os teus passos. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém.